bem-vindo você que voltou para esse segundo vídeo dessa série em que a gente fala sobre o Omniscope, né? A ideia é falar sobre arquitetura de software, mas a partir de um exemplo prático. Franco, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre organização, bagunça, a gente falou sobre a seleção de tecnologias, coisas importantes quando se fala de arquitetura, certo? Exatamente, começamos a estruturar a ideia de arquitetura. Exatamente. Esse é um ponto interessante também, tá? Assim como aconteceu, e eu acho que o Omniscope é um projeto que fala muito sobre essa visão de agilidade, tá? Muito do Omniscope foi sendo desenvolvido à medida que as demandas iam surgindo. A gente começou simples, a gente não adicionou complexidade no início do projeto, mas a primeira coisa que a gente fez foi entender que a gente precisava separar os modelos, que eventualmente era onde a gente estava relacionando a conexão com as nossas aplicações, e também lá a nossa interface. Olha só, você não precisa começar de uma maneira complicada, você não precisa adicionar coisas demais no início, mas é importante que você comece a estabelecer alguns lugares certos para as coisas certas, para que você possa ir eventualmente acomodando as suas funções na medida em que você avança. Bom, vamos para o código, Franco, porque assim, o pessoal quer ver código e arquitetura também dá para se fazer com código, né? Precisa de um exemplo. Cara, eu quero mostrar para vocês hoje, eu quero compartilhar, Franco, essa camada de modelos aqui. E para modelos, tem um bocado de coisa aqui, mas nesse primeiro momento, eu quero falar sobre essa ideia dessa camada sintática, da camada semântica e da camada do domínio. Eu quero começar fazendo essa diferenciação. Aliás, fica aqui um lembrete para você, tá? Você vai encontrar detalhamento disso que a gente está te apresentando dentro da ontologia da Eximia e também nas nossas consultorias. Se você é cliente da Eximia, pergunta para os nossos consultores sobre a camada sintática, a camada semântica, a gente pode falar mais sobre isso com você. E também pode acessar esse código, né, Lemar? Exatamente, o Omniscope é um código de produção, um código real, e a gente está compartilhando ele no nosso GitHub. Cara, ele está perfeito? Claro que não, né, Franco? Mas esse é um ponto importante. Qual é o momento certo para compartilhar? Cara, quando você pode. Né? E a gente tomou a decisão, até outro dia era um código fechado, agora a gente está abrindo ele para poder compartilhar com você. O link para o código, aliás, está aqui na descrição. Pode entrar lá no projeto, pode clonar, quer colaborar com o projeto? Colabora, né? Manda para a gente precisa de gente nos ajudando a escrever código. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia da camada sintática, da camada semântica e da camada de domínio. Franco, deixa eu dizer o seguinte, ó. Vamos lá, mais uma vez. Falando sobre algumas aplicações que a gente utiliza, tá? Na área comercial da Eximia, não é uma empresa tão grande, nós somos 40 consultores. Para nós poder fazer a relação com os nossos clientes, que ferramenta que a gente usa? Pipedrive, CRM. Pipedrive, CRM, muito bom. Para poder fazer o apontamento das horas. O Everhour. Everhour, ferramenta para a gente poder fazer coleta também. Para a gente poder, eventualmente, controlar os nossos checklists, as coisas que a gente faz de maneira não repetitiva. A gente usa... O Todoist. Todoist. A gente já utilizou outras ferramentas, mas hoje é o Todoist. Para poder fazer a representação do nosso conhecimento, a gente tem a nossa ontologia. Exato. Que é um site... WordPress. Exato, cara. Para poder compartilhar nossas ideias, eventualmente a gente tem nossos insights. A gente tem o site de insights, que também é... O Insights. Também feito em WordPress, né? Então a gente tem uma pancada de coisa. Cara, se for analisar, a gente tem nossas contas no Instagram, a gente compartilha conteúdo, a gente tem contas no YouTube, a gente compartilha vídeo. Tem o site, tem muito mais coisa para entrar aqui. Tem o site do Clube de Estudos, onde a gente realiza nossas aulas. A captação das nossas reuniões, hoje a gente está usando TLDV. Para poder, eventualmente, compartilhar o nosso conteúdo. A gente tem o Clube de Estudos, a gente tem o próprio site do YouTube. Cara, tem coisa para um caramba, certo? E esse talvez seja o primeiro ponto, tá? Quando você começa a ter diversas soluções, diversas tecnologias, a primeira coisa que a gente recomenda na Eximia é que você desenvolva o que a gente está chamando aqui de camada sintática. O que traz a camada sintática para a gente, tá? A ideia na camada sintática é que a gente desenvolva código cliente para cada tecnologia, para cada plataforma que a gente vai utilizar. Nesse momento, nós estamos suportando o lançamento de horas no Everhour, a gente está suportando a relação com os clientes no Pipedrive, a gente está suportando eventualmente os lançamentos do nosso trabalho em Todoist. A gente está suportando a nossa ontologia com WordPress e eventualmente também os insights. Mas, cara, mais coisas vão entrar aqui. Qual é a ideia da camada sintática? A camada sintática, ela serve para fornecer uma primeira interface, uma interface cliente, né, para facilitar a conversa com uma aplicação externa. O ponto interessante é, na camada sintática, você deve tentar colocar apenas código que vai gerar ali um cliente familiaridade, tá? Para outras pessoas que eventualmente vão consumir o teu sistema. Então, cara, a API do WordPress é consideravelmente diferente da API da Everhour, que é consideravelmente diferente da API do Pipedrive, que é consideravelmente diferente da API do Todoist também. Outro ponto que é interessante, cara, são APIs grandes pra caramba. Franco, nossa área comercial, a gente usa todos os recursos do Pipedrive? Não. Seguramente não. Seguramente não. A gente também não usa todos os recursos do Everhour?
Certamente. Então, para que serve a camada sintática? Tá? Para que você consiga delimitar por código qual é o trecho da API que você vai estar utilizando e tentar dar um acesso normatizado. Então, dando um exemplo prático aqui, por exemplo, vamos pegar, começando com o WordPress, por exemplo, tá? Cara, o WordPress, dentro do WordPress, o que eu tenho como referência, tá? Eu tenho aqui como visão de código, a gente vai estar mostrando daqui a pouco, a nossa tela vai estar dizendo para você, mas olha só, eu tenho código que eventualmente vai estar coletando o fetch aqui para poder fazer uma busca em cima da API, então tenho os meus endpoints para poder fazer acesso. Esse fetch, eventualmente, olha só que interessante, tá? Pela natureza do nosso uso do WordPress, o WordPress dá retorno paginado, a gente tem suporte lá a máximo 100 itens por página. Cara, a gente não tem, né, na nossa ontologia, nas coisas que a gente está utilizando para capturar, a gente não tem ali mais do que 100 itens por página. Então, o que a gente faz? Cara, no lugar de tentar botar algum mecanismo de paginação, dentro da camada sintática, eu mesmo já faço aqui a seleção para o while, tá? Para poder, eventualmente, fazer o consumo das diversas páginas dentro do WordPress. Eu faço aqui essa visão, eu acabo dando para quem está consumindo esse código a sensação de que não tem paginação. Por quê? Porque eu faço essa paginação de maneira ali por mim. Outro ponto interessante, claro, né? Eu tenho algumas chamadas aqui, alguns métodos que eu resolvo cachear, eu tenho uma estrutura de caching. Ponto importante, se você está fazendo uma solução de arquitetura, deixa eu dizer, não há como suportar escala sem cache. Né? Como é que a gente faz uma experiência fluida com o Omniscope? Desde o início a gente começou a pensar, cara, qual é a nossa política de cache para a gente poder analisar a temperatura do nosso dado. Né, pelo volume de dados, né, São 40 usuários lançando horas e a gente já tem aí quantos anos de dados, né? Se você for analisar... Não é gigantesco, mas já começa... Não é Big Data, tá? Mas lembra que a gente quer que essa aplicação funcione bem e que ela rode numa máquina barata. Então, cara, eu não quero ficar batendo no WordPress, não quero ficar batendo em Todoist, não quero ficar batendo em todos esses caras. Por quê? Porque, poxa, eu tenho, além da questão de ficar agredindo um servidor externo, eu posso ter aí algum tipo de limitação, eu também tenho a questão da performance, né? Eu quero acelerar a resposta. Então, eu mantenho muitos dados cacheados. Nossa estrutura de caching, por enquanto, é uma estrutura simples de manter cache em memória, tá? Ponto interessante, tá? Aqui tá nossa visão para coletar dados. Aqui tem uma coisa interessante, tá, Franco? Eu quero compartilhar com você também sobre a camada sintática. Quando você faz consulta a uma API, geralmente essa API vai te devolver uma estrutura de dados num JSON da vida. Quase todos devolvem JSON. O que não acontece é padronização, tá? Tipo, por exemplo, a forma como o WordPress trata a paginação é diferente da forma como o Todoist trata a paginação, que é diferente da forma como o Pipedrive trata a paginação. Todas essas particularidades de cada API, eu não deixo elas passar da camada sintática. Então, a camada sintática, a princípio, esconde, né? E eu tenho, para quem está consumindo o código da camada sintática, eu tenho só um jeito de fazer as coisas. Outro ponto que a gente entendeu que é importante, eu quero compartilhar também com você com visão, é aqui em cima, tá? No Python, especificamente, nós temos a possibilidade de criar, tem uma biblioteca chamada Pydantic, né? E eu tenho possibilidade de materializar aquele JSON numa estrutura, num tipo, numa classe. Isso aqui vai ser importante por quê, tá? Porque se eventualmente eu for trabalhar com uma API que está mudando o contrato, Franco, está mudando, cara, um campo que existia não existe mais na API, tem uma nova versão, cara, eu vou conseguir pegar essa inconsistência já na carga. Então, repara, aqui eu tenho algumas informações, mesmo aqui da minha estrutura, eu tenho algumas informações que estão marcadas como obrigatórias, né? Porque no nosso negócio são importantes, e tem também algumas informações que estão dizendo, cara, isso aqui é opcional, porque eu admito que eventualmente não vem, e cara, pô, se não tem, qual é o valor padrão que eu estou utilizando. Esse entendimento, Franco, é onde você começa a justificar a ideia da construção do modelo. O modelo não fala só da forma como eu interajo com a API, mas, cara, quais são as coisas que eventualmente estou carregando? Então, por exemplo, eu tenho a visão de um post, que é o óbvio, quando eu falo sobre WordPress eu tenho post. Cara, dentro do WordPress, eventualmente eu tenho mais código em cima, onde eu vou estar mostrando título, status para comentário. Aqui tem algumas estruturas aqui eu estou fazendo uma espécie de enumeração, onde eu estou falando sobre o tipo, né, de postagem que eu tenho em cima do WordPress também. Ou seja, eu tenho algumas coisas para tentar trazer o WordPress de uma forma mais materializada no meu código, para que eu tenha, eventualmente, até suporte code completion. Esse ponto é um ponto importante, tá? Quando a gente começa a fazer, às vezes tem a tentação
de você manipular direto JSON, ler direto a informação JSON. Cara, eu acho importante você dar esse shape, mas não o shape do teu código ainda, não o shape do teu domínio, um shape localizado, um shape que o WordPress está entregando, para que você possa saber, mais uma vez, se tiver alguma inconsistência no futuro, se você entendeu mal a API. Eu faço isso com o WordPress, mas também faço isso, por exemplo, com o Everhour, tá? Então, aqui tem uma coisa interessante, percebe? Se eu utilizei Fetch como referência lá nos outros modelos, aqui eu também estou usando o Fetch como referência, tá? Tipo, para poder fazer coleta. Repara, eu estou pegando lá a minha API de Fetch e aqui estou fazendo a coleta, né? Tipo, no caso específico do Everhour, o Everhour tem um mecanismo de paginação um pouco diferente, mas repara, para o meu usuário externo, vai continuar sendo Fetch. Né? Ele enxerga igual. Ele vai enxergar de toda forma. Eu tenho, eventualmente, a ideia de Fetch Appointments, e eu acabo escondendo. Se eu estou utilizando dentro do request, se eu estou utilizando um mecanismo para consumir JSON, se eu devolve JSON, também não é relevante, sabe por quê? Porque aqui também eu tenho como base a ideia de desenvolver classes, né? Tipos, né? Que vão estar representando. Daqui a pouquinho a gente vê essa mudança na tela, não estou conseguindo atualizar, mas daqui a pouco vai. Mas enfim, a gente tem lá a possibilidade de estar aqui, veio, perfeito, ó. Então aqui eu tenho um projeto, tá? E mais uma vez, repara que eu tenho aqui algumas construções, inclusive, tá? Eu estou utilizando aqui alguns mecanismos para poder gerar algumas informações adicionais, né? Então eu tenho, por exemplo, dentro do Everhour, eu tenho a ideia de projeto, eu tenho a ideia de cliente, eu tenho como eventualmente pegar essas estruturas e deixá-las compatibilizadas para cá. Eu faço isso com o Everhour, eu faço isso com o Pipedrive e dessa forma eu tenho a minha camada sintática. A camada sintática é aquela camada onde eu estou desenvolvendo o código na medida certa, né, delimitado para API do sistema terceiro, e eu, cara, não estou pegando tudo de lá, eu estou pegando aquelas informações que eu considero que são importantes, mas eu estou fornecendo uma interface consistente para os meus programadores. Olha só, a interface consistente é uma coisa importante, porque sabe como é que você diminui a dificuldade para manter qualquer coisa? Melhorando a familiaridade. Cara, esse código é familiar. Então, a pessoa que abrir o WordPress vai ver uma estrutura, que abrir, eventualmente, o Everhour vai ver a mesma estrutura, e eu vou me empenhar para manter essa mesma estrutura em todo o resto. Esse aspecto familiar para o consumo da API também é um aspecto de arquitetura, também da prática. Faz sentido, Franquinho? Faz bastante, né? Quando a gente começa a entender e como tu disse, se familiarizar, enxergando um ponto, tu já consegue visualizar os outros pontos de forma rápida, ajudando a manutenção do sistema, né? E esse é um ponto importante, né, Franco? Porque agora que a gente tem, por exemplo, essa construção em cima do WordPress, poxa, a gente tem os nossos canais no YouTube. Então, poxa, os nossos canais no YouTube são importantes para manter relacionamento com os nossos clientes. Então, cara, eu vou desenvolver um cliente para o YouTube aqui, na camada sintática, que vai ter exatamente a mesma lógica do Fetch, para poder coletar as informações com as classes, representando a forma como o YouTube explica a coisa, né? Eu tô pegando aí o conceito do próprio YouTube, para como o YouTube explica a coisa, para eu ter, eventualmente, uma interface uniforme. Mas, ó, eu tenho na camada sintática essa integração. Então, pô, vamos desenvolver integração com o YouTube, vamos desenvolver integração com o Instagram. Por quê? Porque o Instagram e o YouTube são ferramentas de comunicação com os nossos clientes, com as pessoas que nos seguem, com você, né? A gente quer, por exemplo, pegar e verificar essa informação. Esse vídeo que a gente produziu aqui, que faz parte da nossa estratégia de conteúdo, né? Esse vídeo, como é que a gente captura isso? Quem integrou, quem comunicou? Porque isso eventualmente vai integrar com o nosso CRM. Imagina que você está vendo aqui, a gente tem interesse. Nós não queremos vender nada para você. Nosso interesse é puro, nosso coração é puro, a gente quer só compartilhar conteúdo. Brincadeira, tá? É claro que a gente eventualmente quer te ajudar, mas se fizer sentido. Mas olha só, essa é a ideia da camada sintática. Franco, fez sentido para ti? Fez bastante, né, mano? Já consegui também mais um passo de entendimento aí de como funciona a coisa. E esse é o ponto, tá? A gente consegue, eventualmente, ir construindo esse conhecimento, né, Franco, fazendo essas análises muito bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo, meu amigo. E, ó, se você gostou, se não gostou, diz pra gente, tá? Pode colocar aqui nos comentários. Se gostou, dá um joinha, compartilha. Compartilha com o amiguinho. Compartilha com o amiguinho. Momento blogueirinho do Lemar. Momento blogueirinho do Lemar, momento blogueirinho do Franco, né, Franco? Como é que é? Compartilha com o amiguinho. Compartilha com o amiguinho, dá lá o teu joinha, diz que gostou desse conteúdo e nos dá feedback. Diz se realmente esse conteúdo é interessante, se ele te agradou, pra gente poder produzir mais. Afinal de contas, né, Franco? Dá trabalho produzir. A gente tá num estúdio aqui em Caxias do Sul. Caxias do Sul gelada hoje, tá com ar-condicionado gelado também. Tem equipe, vamos até baixar o ar aqui, ó. Olha que maravilha. Mas a gente tá produzindo esse conteúdo para você, óbvio, né? Se você entender que a gente pode te ajudar